Olá, nós estamos lá concursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a aula de hoje é sobre Fundação Pública, cumprindo a nossa meta de estudos diários. Hoje a gente vai ter uma aula sobre Fundação Pública. A gente já viu autarquias, hoje a gente vai falar sobre Fundação Pública, que elas têm umas semelhanças muito grandes. Muita coisa do que repetiu, ou melhor, muita coisa do que foi visto nas autarquias vai se repetir em fundações públicas, beleza? Como é que está preparada a nossa aula, dividida e organizada? Todos esses tópicos aqui estão nas nossas aulas, ou melhor, está na nossa aula de hoje. A origem de fundação, natureza jurídica, conceito segundo o decreto 267, características fundamentais das fundações, objeto, criação e extinção, regime jurídico, prerrogativas, privilégios tributários, patrimônio, pessoal, controle institucional, controle do Ministério Público, controle judicial, foro dos litígios e responsabilidade civil. Tudo isso a gente vê na aula de hoje. Vamos lá? Olha só, Fundação Pública, o que a gente tem aqui? Vamos começar conversando sobre a origem da Fundação Pública. Por que Fundação Pública? Primeiro ponto, vamos conversar sobre essa qualificação aqui pública, né? Por que Fundação Pública? Por uma razão simples. Nós estamos falando de fundações instituídas pelo poder público, beleza? Pelo poder público. Por que o destaque? Por que a relevância de fundações públicas? Porque existem fundações privadas, criadas pelo particular. Sim, no mundo jurídico brasileiro, no universo jurídico brasileiro, a gente tem a fundação que é pública e tem a fundação que é privada. A fundação que é pública, ela é instituída pelo poder público. A fundação que é privada, ela é instituída pelo particular, né? A Fundação Xuxa Meneghel, fundação privada. A Fundação Roberto Marinho, fundação privada. Agora, uma fundação pública, nós estamos falando de fundações criadas pelo poder público, como a FUNAI, a Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, são fundações públicas, beleza? Essa expressão fundação pública, ela tem origem no direito privado, verdade, no direito privado. Embora a nossa matéria seja de direito público, direito administrativo, muito vinculado ao direito constitucional, a origem das fundações vem do direito privado. Atualmente, o Código Civil regula a fundação aqui, ó, nos artigos 62 e 69. Código Civil é a lei mais importante no Brasil de direito privado, É ela que regula uma série de situações que dizem respeito à sua vida, como domicílio, residência, qualificação civil, casamento, morte, herança, alimentos, contratos, obrigações, uma série de coisas, né? E regula também a ideia das fundações, porque a fundação é uma pessoa jurídica, né? O cabeça é uma pessoa física, uma pessoa natural. A fundação é uma pessoa jurídica. A regulamentação originária no nosso sistema vem do Código Civil, tá? Vem do Código Civil. É lógico, o Código Civil não inventou a fundação, ele apenas regulamenta, ele apenas diz como deve funcionar, quais são os controles existentes sobre ela no universo privado, no universo do particular. Como no direito público nós não temos uma lei regulamentando especificamente as competências, a formação e a estrutura das fundações, é utilizado de forma subsidiária, né? É utilizado de forma de apoio, de auxílio, o Código Civil. E aí a gente usa as regras do artigo 62 a 69. Nesse regramento aqui do Código Civil, para qualquer tipo de fundação, não é só para as fundações públicas, é qualquer tipo de fundação, a gente encontra 3 elementos básicos. Toda fundação precisa ter esses 3 elementos básicos. Meu amigão, minha amigona, se você não encontrar esses 3 elementos, você não está falando de fundação. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra desse ponto da matéria, tá? Se você não encontrar em algum exercício, em algum enunciado, em algum texto, estes 3 elementos, você não está falando de fundação, vai estar falando de outra coisa. Olha só, elementos básicos formadores que são essenciais para a constituição de uma fundação. Instituidor, fim social, ausência de fins lucrativos. Instituidor, o que é um instituidor? Aquele que cria a fundação, aquele que desembolsa o dinheiro para investir na fundação. Ele instituiu a fundação
Carlos Chagas, por exemplo, foi ele que deixou uma quantia significativa de dinheiro e patrimônio na mão de determinada fundação para que essa fundação funcione, exista, atinja seus fins sociais. Ela tem uma finalidade social. As fundações, de regra, não podem ser constituídas para fins comerciais, por exemplo, para fins empresariais, mas apenas para fins sociais. Fundação para cuidar do ambiente, fundação para cuidar de pesquisas de célula-tronco, fundação para cuidar, sei lá, de estudos científicos de qualquer área, uma fundação para promover a cultura afro-brasileira, ou promover a cultura indigenista, ou promover a cultura brasileira de forma geral, uma fundação para, sei lá, para dar assistência a pessoas portadoras de necessidades especiais. As fundações podem ser das diversas modalidades, porém, todas devem possuir fim social. Fim social é um fim que muitas vezes se confunde com um fim assistencial, ou com religioso, ou com um fim moral, né? Isso é indispensável. Não pode ter fim lucrativo, não pode ter fim empresarial, né? Ausência de fins lucrativos. Esse é um ponto muito interessante, né? Uma fundação sem fins lucrativos. Na verdade, toda fundação deve deixar de buscar o fim lucrativo. Olha só, toda fundação deve deixar de buscar o fim lucrativo. Esse é um ponto interessante da nossa matéria pelo seguinte: quando a gente fala que é vedado a busca, que é proibida a busca do dinheiro, do lucro, né? Existe um questionamento sobre isso que é o seguinte, olha só. Fundação, ok? Tanto faz a fundação pública como a privada, é proibido. Proibido fim lucrativo, beleza? É proibido o fim lucrativo, não pode ter fins lucrativos. Essa é uma regra geral e não tem exceção. Agora, pensa no seguinte, já ouviu falar dessa aqui, ó? FCC? Fundação Carlos Chagas? A Fundação Carlos Chagas, ela executa no Brasil inteiro, talvez uma das suas maiores fontes de recurso, vem daqui, ó. O que ela executa? Concurso público. E esse serviço dela é caro, é bem caro. Beleza, esse serviço dela é bem caro. Será que a Fundação Carlos Chagas gera lucro? Será que ela gera lucro? O que você acha, meu amigão, minha amigona do LAC Concursos? A gente está cansado de ver prova de concurso feita pela Fundação Carlos Chagas. Inclusive, na aula de hoje tem 2 questõezinhas carniças da Fundação Carlos Chagas. E aí, vocês acham que a Fundação Carlos Chagas não gera riqueza, não gera dinheiro? Claro que gera, e muita grana. Gera bastante grana. A Fundação Carlos Chagas gera muito dinheiro. Peraí, mas então ela está produzindo lucro, olha só. Uma coisa é você ter como objetivo de trabalho a produção ou o alcance do lucro. A outra coisa é você ter como consequência do teu trabalho social o lucro. Começa daí, tá? Fundação Carlos Chagas foi instituída para realizar atividades não lucrativas. Ela não tem como meta, como objetivo, como missão de existir. Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso no mundo do concurso no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.